Bom, servindo ao Senhor em família. And so serving the Lord in the family. O primeiro pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês é que para nós, né, sermos capazes de servir ao Senhor em família ou como família, So the first thought I want to give you guys is that we're able to serve the Lord within the family. quando eu falo em família, tipo eu, a minha esposa, a minha filha, né? When I say in the family, that means me, my wife, and my daughter. Então você entenda a sua casa, né? So it's centered in the house. Para que eu possa servir ao Senhor em família, a primeira coisa que eu creio ser importante é que eu primeiro sirva a minha família. So the first thing that's important to serve in the household is that I serve my family. Então, como responsável diante de Deus, né, como cabeça do lar, Because I'm responsible before God as the head of the home, como sacerdote do lar, as a priest of the home. nós temos essa responsabilidade sobre So nós, we have this responsibility over us de servir a nossa to casa. serve our house. E quais os pensamentos que eu trago em relação a isso? Como nós podemos servir a nossa casa? So what are some thoughts that comes to my mind about this? How can we serve our house? Eu acredito, se o nosso objetivo é que a nossa família sirva o Senhor, I believe that if our house serves the Lord, se o nosso objetivo é que toda a nossa casa sirva a Ele, eu acredito que a primeira coisa é que a nossa esposa e os nossos filhos sejam trazidos para perto do Senhor através das nossas vidas. I believe that if this is our objective for all of us to serve the Lord, that our children and our wives, they'll be brought closer to the Lord looking at how we live. Então, a primeira coisa que eu penso em relação a isso de forma bem prática So the first thing that I think about this is something very practical. é aquilo que a palavra de Deus já nos fala. It's what the Word of God says. É quando nós lavamos a nossa esposa com a palavra de Deus. When we wash our wives with the Word of God. Quando nós não só lemos a palavra para ela, mas vivemos a palavra diante dela. When we do more than just reading the Word of God to her, but we live out the Word of God. Quando a esposa ela se sente priorizada, When the wife feels prioritized, ela responde, né, ao Senhor de uma maneira especial. she responds to the Lord in a very special way. É como se a mulher é essa auxiliadora que o Senhor nos deu, certo? Because the wife is this helper that the Lord has given us, right? E eu vejo como um trampolim, né? Não é só um apoio, é um trampolim para nós. I see her as something more than just a supporter. She's a trampoline. Ela me faz ir muito além de onde eu poderia ir She sozinho. brings me much further than where I could go alone. E isso é um encorajamento para todos que desejam casar. And this is an encouragement for everyone who wants to get married. Não é bom que o homem seja só. It's not good that a man is alone. Eu vou fazer uma auxiliadora para você. And so I'll make you a helper. Alguém que vai pensar melhor que você. I'll give you someone to help you, to make you better. Alguém que vai te ajudar a chegar onde o Senhor deseja. Someone to help you get to the place where God wants you to be. Então, a esposa é um presente, é uma joia que o Senhor nos dá para cuidar. So the wife is a present, is a gem, is a jewel that the Lord has given us to help us. Então, nós não podemos subestimar ou desvalorizar isso, né? So we can't turn something that's valuable less valuable. O meu ministério, ou o nosso ministério, não teria valor algum para Deus se nós ignorarmos as nossas esposas. My ministry, our ministries, they're nothing before God if we don't prioritize our wives. Então, nós precisamos amar as nossas esposas como Cristo ama a igreja. So we have to love our wives as Christ loves the church. E eu sempre enfatizo duas coisas em relação a amar a esposa como Cristo ama a igreja. And I always emphasize two things when we talk about God, that when God says that we need to love our wives like Christ loves the church. A primeira delas é amá-la incondicionalmente. The first one is to love her unconditionally. Isso quer dizer você amá-la quando você não sente que deve amá-la. This means that you love her when you feel like you don't want to love her. As mulheres passam por muitos ciclos e várias emoções, certo? Women pass through many cycles and many Emotions. emotions. Então não é sempre que ela está bem para responder você, né, da melhor maneira possível. So it's not always that she'll respond in a positive way when you need her to. Mas imagina como Cristo te ama. But imagine how Christ loves you. Será que você
é digno de ser amado incondicionalmente? Are you worthy to be loved in an unconditional way? Quantas vezes você pisa na bola ou você desrespeita a Deus, How many times have you messed up and you disrespected God não prioriza a Deus, and not prioritized God, e Ele ainda continua te amando and He still loves you continually, incondicionalmente? unconditionally? Não importa o que você faça ou não, ou deixe de fazer. It doesn't matter what you do or what you don't do. E da mesma forma, Deus nos chama para amar nossas esposas That's the same way that God calls us to love our wives, incondicionalmente. unconditionally. Ela precisa ter em nós esse porto seguro. She needs us to be her safety point. Quando ela está passando por muitas emoções, e mulher passa por muitas emoções, que aprendemos com o pastor Rod tão bem, When she passes through so many emotions, and she does pass through so many emotions, as Pastor Rod also said, ainda quando ela fala o que não quer falar ou faz o que não quer fazer, even when she says something that she doesn't want to say or does something that she doesn't want to do, e nós simplesmente a abraçamos, and we simply hug, elas ficam melhores. they get better. Elas se sentem abençoadas por They Deus. feel blessed by God. É assim quando nós nos achegamos bagunçados diante do Senhor e a presença dele nos acalma. And it's like that when we're all messed up and we come into the presence of God, His presence calms us. E o Espírito Santo dele nos mostra que nós somos ainda aceitos no Senhor, no amado. And the Holy Spirit shows us that we're still accepted by Him and we're loved by Him. Isso traz cura para nossa alma. And this brings healing to our souls. Nós devemos amar as nossas esposas da mesma forma. We must love our wives in the same way. E, bom, então quando nós fazemos a nossa parte, So when we do our part, amando incondicionalmente loving in a way that's unconditional, e amando sacrificialmente, in a sacrificial way, porque foi dessa forma que Jesus nos amou e nos ama. because that's the way that God loved us and loves us. Ele entrou no nosso mundo e morreu lá. Jesus entered our world and He died here. Ele nos colocou em primeiro lugar. And He put us in first place. Ele nos amou com amor tão intenso And He loved us with a love that was so intense que ele não pensou duas vezes em entregar sua vida naquela cruz por você. He didn't think two times about delivering Himself to the cross. E ele faria novamente se preciso fosse. And He would do it again if it was needed. Jesus nos ama. Jesus loves us. Deus nos ama. God loves us. Ponto. End point. Então, queridos, é um amor que não se coloca em primeiro lugar, é um amor que não é egoísta. This is a love that's not egotistic. This is a love that doesn't put Himself as first place. E dessa forma que nós devemos amar nossa esposa. And that's the way that we must love our wives. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo diariamente. We need help from the Holy Spirit daily, E ele está disponível diariamente. and He's available every day. Então eu acredito que é dessa maneira que nós ministramos, né, dentro de casa. Nós servimos ao Senhor dentro de casa. So I believe that this is the way that we minister within our houses, that we serve the Lord within our households. E também em relação aos nossos filhos, And also in relation to our children. nós devemos discipulá-los. Os primeiros discípulos que nós precisamos nos dedicar são os nossos filhos. They're the first disciples. They're the first disciples that we have to raise, that we have to teach our children. Ensinando a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus diante deles. Teaching them the Word of God and living out the Word of God to them daily. Eles aprendem muito rápido, And they learn fast. na velocidade da luz. It's like the speed of light. E eles passam à nossa frente muito rápido. They get in front of us very quickly. Então, Deus nos dá, através dos filhos, assim, potenciais, flechas brutas para serem afiadas. God has given us children as an arrow, right? With a bow and arrow that wants to be shot far. E essa flecha precisa ser polida e afiada, né, sharpened. And this arrow needs to be sharpened. E o nosso trabalho é afiar essa flecha. And our job is to sharpen that arrow. E não é um trabalho fácil, That's not an easy work, porque você tem muitas coisas para pensar e muitas coisas para fazer. because you have many things to think about and many things to do.
Mas você não pode perder tempo, porque essa flecha está ali e vai crescer muito rápido. But you can't lose time because that arrow is going to grow fast. E se você não se dedicar tempo suficiente para afiar essa flecha, vai ser tarde demais, muito rapidamente. And if you don't dedicate time to sharpen this arrow, it's going to grow too fast in a way that you're not able to keep up with it. E então, eu penso que é dessa maneira que, se nós queremos que a nossa casa sirva ao Senhor junto conosco, nós precisamos servir a nossa casa primeiro. So I believe that if we want to all serve in the house together, we first have to serve first. E é isso. Quando a sua casa é ministrada, eles têm alegria em servir ao Senhor junto com você. And when the house is being ministered to, the household has joy to serve together. A coisa mais triste seria uma esposa ter ciúmes do ministério porque você dedica mais tempo ao ministério do que a ela. The one thing that's so sad is that when a wife has jealousy over her husband because he's putting more time into the ministry than his family. Ou a coisa mais triste é quando seus filhos não querem saber de Deus ou da igreja porque você se dedica mais à igreja do que a eles. Or when the children, when they're jealous or when they're upset with their parents because their parents put in more energy into the church and less attention on them. Isso seria miserável para nós. This would be miserable to us. O que adianta, né, a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria casa? What is that good for? What does that add up to? That we gain the world and lose our own house? Alguma coisa está errada nisso. Something's wrong in that. Então a gente precisa olhar as prioridades de Deus. We need to look at the priorities of God. E essas prioridades têm que ser nossas prioridades também. And these priorities have to be ours as well. Você não quer ser hipócrita. You don't want to be a hypocrite. Você não quer pregar uma coisa e viver outra. You don't want to preach one thing and live out another. Você não quer priorizar a igreja, o ministério e abandonar a sua casa. You don't want to prioritize the church and your ministry, but abandon your house. A nossa família é o nosso primeiro ministério. Our family is our first ministry. A nossa casa é o nosso primeiro rebanho. Our house is our first flock. Nós precisamos começar a pastorear lá dentro. And we need to start pastoring in there. Muito bem. Quando Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em Josué 24:15. In Joshua 24:15, he said that me and my house we will serve the Lord. A primeira coisa que ele está afirmando é que a sua casa vai servir ao Senhor junto com ele. Como que? Junto com ele. The first thing that he's saying is that his house will be together in serving with him. Ele está assumindo publicamente, né, ele está declarando publicamente, em nome da sua família, essa verdade. He's declaring publicly that this is the truth, that they'll serve together. Essa é uma resolução do seu coração. It's a resolution of the heart. Não importa o que o povo vai escolher. It doesn't matter what the people are going to choose. Ele está falando, olha, vocês decidam o que vão fazer. He's saying, okay, you can choose what you're going to do. Vocês podem adorar os deuses além do Eufrates. You can worship the gods beyond Euphrates. Vocês podem adorar os deuses aqui da terra dos amorreus. You can adore the gods here in this land. Eu sei o que eu vou fazer. But I know what I'm going to do. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Me and my house, we will serve the Lord. Estava decidido no coração dele. It was decided in his heart. E por que isso é tão importante meditar? And why is it so important to meditate on? Porque como pastor, você vai ser muitas vezes julgado. Because as a pastor, many times you'll be thrown. Muitas vezes as pessoas vão querer do seu tempo e vão consumir o seu tempo. Many times people want to take your time and they'll consume your time. E você vai se sentir facilmente manipulado. And you'll feel easily manipulated. Jesus nunca se deixou ser manipulado. Jesus never let himself be manipulated. Vocês lembram quando seus discípulos passaram a noite junto com ele curando pessoas? Do you remember when Jesus spent that night with his disciples curing people? Na verdade, foi o dia e a noite curando pessoas. Actually, it was day and night.
healing people. E finalmente ele conseguiu descansar um pouco, Finally, he was able to rest a little bit. mas logo cedo seus discípulos estavam de pé falando: vamos lá, Jesus, tem muita gente lá fora para ser curada ainda. But soon his disciples came back to him and he said, Jesus, let's go. There are more people that need to be healed. O que Jesus falou para eles? What did Jesus say to them? Meu pai quer que eu vá para outro lugar agora. My Father wants me to go to another place now. E foi. And he went. As necessidades sempre vão existir. There are always going to be necessities. As pessoas precisam aprender a colocar sua confiança em Deus. People need to learn to put their trust in God. As pessoas não estão nos seguindo, elas precisam seguir Jesus. People are not following us, they're following Jesus. Então nós precisamos apontar sempre as pessoas para Jesus. So we always need to point people to Jesus. É muito importante o que tem sido falado nessa conferência. É no nosso tempo com o Senhor que nós crescemos espiritualmente. It's really easy to say here at the conference that in our time, with our time, we will serve the Lord. Tem sido ensinado aqui e é verdadeiro isso. Nosso crescimento espiritual se dá no nosso tempo com o Senhor. But this is true. Our time, our spiritual growth, that's spent by spending time with the Lord. Então, e por que eu digo isso? Porque é muito importante, as pessoas elas são treinadas pelo sistema religioso de que elas vão fazer aquilo que o pastor falar para elas fazerem. What I want to say with this is that so many times there are people that are in the system of the church that they do what the pastor tells them to do. Mas você está lá para apontá-las para Jesus e não para falar o que elas têm que fazer. But you have to tell them to go and do what Jesus says to do, not what they tell you to do. Isso é libertador. And this is something that's liberating. Então, é muito importante você não se sentir manipulado pelas situações ou por pessoas. And so it's very important that you are not manipulated by people or situations. Você tem que estar sensível ao Espírito Santo quando para administrar o seu tempo com sabedoria. You have to be sensitive to the Holy Spirit in order to administer your time in a way that's wise. Então, Josué ele estava resoluto aqui. And so Joshua here, this was absolute for him. Então, independente do que o povo escolheria, ele estava certo de fazer o Senhor a sua prioridade. No matter what the people would choose, he was focused on making the Lord, serving him, his priority. E não só ele, mas ele e toda a sua família, toda a sua casa. And not just him, but his whole household. Ele entendia que antes de ser um líder diante do povo, ele era um líder na sua própria casa. He understood that beyond being a leader of the people, he was a leader in his own household. Então, sem dúvida, servir o Senhor em família é necessário. Para servir o Senhor em família é necessário que a nossa família conheça o Senhor. So, absolutely, it's necessary for us to serve within our households in order for our families to serve the Lord too. E essa é a nossa prioridade. And that's our priority. E é o que nós chamamos de família como primeiro ministério. And that's what we call being in the first ministry with our family. Muito bem, mas infelizmente há muito mal entendido em relação a isso hoje. But unfortunately today this is something that's very misunderstood. Para os pastores, essa é o grande desafio. For pastors, this is a great difficulty. É saber quando aprender quando deve dar um tempo para ministrar de forma especial para a sua família. Is when to delegate a time in specific to minister to your family. Mas em geral, esse é um tema mal entendido por toda a congregação. But in general, this is something that's very misunderstood within the whole congregation. Principalmente por aqueles que cercam o pastor ou estão próximos do pastor. Principally the people that serve the pastors Around, yeah. and that work around the pastors. Por que eu estou falando isso, gente? Porque é muito comum nos dias de hoje a gente ouvir o seguinte. So what I want to say is that today it's very hard for us to do the following. O ministério é sem fim, certo? As necessidades não acabam. The ministry is without an end. The things don't end.
E muitas pessoas que estão ali na igreja, elas veem a necessidade, mas elas acham que é outra pessoa, é função de outra pessoa servir. And many people in the church, they see a necessity, but they think that that's a function for another person to do. Eles não entendem que todos nós somos servos de Cristo. They don't understand that all of us are servants in Christ. Eles precisam aprender isso, é claro. Of course, they need to learn this. Assim como as crianças precisam aprender a disciplina, porque não nasce sabendo, Just like children need to learn to be disciplined because they're not born with that instinct. a congregação também precisa ser ensinada sobre servir, porque muitas vezes não vai ser natural. So as well, the congregation needs to learn how to be disciplined in this manner because they're not born with that. Então, o que acontece hoje em dia é o seguinte, muitas pessoas elas falam, olha, eu não pude estar aqui, eu não pude fazer isso porque eu estou cuidando da minha família. So what happens is people start to say, look, I can't do this, I can't do that because I need to take care of my family. Mas não é, na verdade... Aí você pensa, nossa, deve estar ministrando para a família, né? Anything, wow, they must be ministering to their family. Eles devem estar passando por uma situação muito They must difícil. be passing through a very difficult thing. Mas não é. É, na verdade, um modo de evitar um compromisso. But that's not the reality. The reality is that they're using an excuse to get out of a compromise. Infelizmente, nós vivemos tempos difíceis Unfortunately, we pass through difficult times nas nossas congregações. in our congregations, As pessoas elas têm pavor de assumir compromisso nos nossos dias. and people don't like to have this agreement to do things in our time. E então elas tentam se esquivar de todas as maneiras possíveis. So they'll try to avoid this in all the ways that are possible. Se isso exige compromisso, commitment, pontualidade, fidelidade, elas passam, elas não querem. If there's a commitment, if there's something with punctuality or that you need to be faithful to do, they don't want to do it. Frequência, dedicação, negar o eu. Also, frequency, dedication, or to deny yourself. Porque as pessoas não estão afim de fazer isso hoje. Because people don't want to do this today. Elas querem fazer o que querem e não o que Cristo quer. They wanna do- want to do what they want to do and not what Christ wants them to do. Paulo certa vez falou sobre Timóteo, né? Olha, ele falou, são poucos que buscam os interesses de Cristo e não os de si próprio. Paul said to Timothy that there are many that seek their own interests and few that seek the interests of Christ. Então, é essa a nossa realidade. So that's our reality. Então, nós precisamos ensinar So we need to teach, e nós precisamos aprender. we need to learn. Então, se a sua igreja está passando por essa situação também, né, como um clube religioso, as pessoas querem estar lá para serem servidas. So maybe your church is passing through this as well, like a religious club. They just want to receive things and go out. Elas querem um louvor legal, gostoso. They want a cool praise, something that's epic. Elas querem cadeiras confortáveis para sentar. They want comfy chairs to sit on. Elas querem um Comfortable. ministério infantil maravilhoso. And they want a wonderful children's ministry. Elas querem uma cafeteria e tudo de bom e do melhor. They want everything that's great, a great cafe place. Elas querem que tudo esteja limpo e brilhando para quando elas They chegarem. want everything to be clean and bright when they arrive. Os banheiros, tudo. The bathroom and everything. E, infelizmente, isso é um clube religioso. As pessoas são consumistas, né, hoje em dia. Consumistas. Unfortunately, this is a religious club because many people are consumists. E se há igrejas lá fora que aceitam essa realidade porque o que interessa para elas é ter número, isso é problema delas. And so if there are churches out there that like this and welcome it because they care about numbers, this is their problem. Mas que não seja o nosso caso, que não sejamos nós esses. But may this not be in our household. É inaceitável diante de Deus essa situação. Before God, that's something that's unacceptable. Todos nós somos chamados a servir a Cristo. Todos nós somos servos de Cristo. All of us are servants of Christ. We're called to serve Him.
Todos nós somos chamados a negar o nosso eu e colocar os interesses de Cristo Jesus em primeiro lugar. All of us are called to put Jesus in first place, denying ourselves. Então, isso é alguma coisa importante que nós precisamos orar e corrigir nos nossos dias. So this is something that's important for us to correct and pray in our lives, in our days. Então, não há dúvidas de que a nossa família, o nosso primeiro ministério, é algo bíblico. So there's no doubts that our families being the first ministry is something that's biblical. E que o marido serve ao Senhor, servindo a sua esposa, isso é bíblico. And that the husband, he serves the Lord by serving his wife. This is something biblical. E a esposa serve o Senhor, servindo ao seu marido. And the wife serving the Lord. This is something biblical. E que os dois devem estar engajados na educação dos filhos. And that both are engaged in raising and educating their children. Mas o fato é que quando nós estamos levando esse chamado a sério, But the fact is, when we're taking this calling seriously, nós nos damos conta que precisamos da igreja. we need the church. Nós precisamos da comunhão dos irmãos para fazer esse ministério de casa dar certo. Because we need the communion of the brothers and sisters to make this work. Se eu falo que estou servindo a minha casa, negligenciando a casa do Senhor, alguma coisa está errada. If I say that I'm serving my family, but then I'm denying to serve in the house of the Lord, there's something wrong. Porque para desenvolver o meu ministério dentro de casa bem, eu preciso estar conectado com o corpo da igreja. Because in order for me to develop a ministry inside my household, I need to be connected with communion in the church. É como ferro afiando ferro. That's iron sharpening iron. É ser lembrado constantemente do que é prioridade. That's being remembered constantly what is first place. É estar no centro da vontade de Deus. Being in the center of the will of God. Eu não posso, nós não podemos aceitar que tudo bem de ir para a igreja quinzenalmente ou uma vez no mês. We can't just say that everything's all right and then we go to the church once a month or 2 times a month. Não é uma questão de obrigação, mas é uma questão de ser quem nós somos, filhos de Deus. It's not a question of obligation. It's a question of who we are, children of God. Chamados com o mesmo propósito de servir o Senhor. Called with the same purpose to serve the Lord. A ovelha não anda sozinha. A sheep cannot be alone. Isso é uma analogia bíblica, né? This is an analogy biblical. A ovelha anda em rebanho. The life of a flock. E isso significa que nós temos que estar juntos. This means that we need to be together. A outra analogia bíblica é um corpo, o corpo de Cristo. Another biblical analogy is that we're one body in Christ. Vários membros, mas um só corpo. Many members of the body, but it's one. Como que os membros funcionam? Eles são conectados, eles são ligados um ao outro. And how do the members of the body work together? They're connected. E todos eles estão conectados à cabeça que é Cristo. And they're all connected to the head, which is Christ. Então essa é a verdade, irmãos. Para nós sermos eficazes servindo ao Senhor dentro de casa, nós também temos que ser eficazes servindo ao Senhor no corpo, na igreja. So this is the reality. If we want to be in our houses, serving in our houses, we need to be connected with the church and serve the church. Então é isso. Nós precisamos fazer o esforço de vivermos juntos o máximo possível. So we need to force ourselves to live together as much as possible. A igreja primitiva, eles viviam em unidade. The first church, they lived in unity. E eles se dedicavam à palavra de Deus, às orações e à comunhão. They dedicated themselves to the word of God, prayer and fellowship. Eles estavam sempre juntos. And they were always together. Eles estavam sempre nesse tripé desse tripé. They were always in this triangle together. Então é dessa forma que nós somos eficazes, né, ao cuidar da nossa casa, da nossa família. And so this is the way that we will be edified when we care for our family as a first ministry. É estar conectados e ativos, né, no ministério da igreja. It's being connected and active in the ministry in the church. Muito bem. Então, revisando. Então, quando eu estou
fazendo um bom trabalho, cuidando da minha casa, da minha família, né? Amando a minha esposa como Cristo. So when I'm doing a good work, when I'm serving in my household, when I'm loving my wife, Quando eu estou amando a minha filha, me dedicando tempo para ela, when I'm loving my daughter and giving time to her, elas têm um grande prazer de servir o Senhor comigo, junto comigo. they have great pleasure in serving the Lord with me. Elas são muito encorajadas. They get encouraged. Elas expressam essa alegria de servir aos outros. And they express this joy to serve one another. Então essa é a declaração de Josué. É uma declaração poderosa. And so this is a powerful declaration that Joseph made. Ele e sua casa, That Joshua made. ele e sua casa escolhem servir o Senhor. Me and my house, we choose to serve the Lord. Então, revisando, não é o caso de abrir mão da comunhão para servir em casa. So, making a summary that it's not our place to not serve in the church because we have a ministry in our household, Mas é o contrário. but it's on the contrary. É porque ele ama e serve sua família, ele vai fazer isso em comunhão com a igreja. Because he loves his family, that he will have communion fellowship with his church. E nós temos que ser flexíveis porque muitas vezes nós vamos nos sacrificar. And we need to be flexible because many times we're going to have to sacrifice Se nós queremos servir ao Senhor bem. if we want to serve the Lord well. Oswald Sanders, no livro Liderança Espiritual, que eu recomendo a todos, Oswald Sanders, in his book Spiritual Leadership, ele fala o seguinte: he said this. a medida do ministério é o sacrifício. And the measure of ministry is sacrifice. Isso é, quanto mais custoso para o seu ego é o ministério, maior é esse ministério. And ego is the thing that costs the most. That is greater. The more you sacrifice your ego for the sake of the ministry, the best. The more that you sacrifice your ego for the sake of the ministry, the better your ministry will be. Então, ministério é trabalho, né, irmãos? So ministry is work. É muito trabalho. It's lots of work. É o trabalho do Senhor. It's the work of the Lord. A gente precisa do Senhor para que Ele faça a obra dele. And we need to do this for the Lord so He can do His work. E o que não custa nada não vale nada. And what doesn't cost anything is not worth anything. Então, isso é muito importante para a gente entender. This is really important for us. O ministério vai muitas vezes exigir sacrifício nosso. Many times ministry will require sacrifice from our part. Passos de fé. Steps of faith. E Deus vai sempre honrar isso. God will simply honor that. Sempre que você negar o seu eu para que o nome do Senhor seja glorificado, Ele vai honrar isso. Always sacrificing yourself in a way so that other people can be honored. Mas estou caminhando para fechar agora. Uma coisa importante é, pastores, eu não estou falando que você não precisa de férias ou dia de folga na semana. But I want to close this idea, and I want to speak to the pastors. Pastors, you don't need to sacrifice your day off. Todo pastor precisa de um tempo de descanso, né? Todo líder espiritual precisa de um tempo de descanso. Every pastor, every spiritual leader, they need their time of rest. Todos precisam, mas especialmente os líderes espirituais precisam de um tempo de descanso. Everyone needs this, but especially spiritual leaders and pastors, they need this kind of rest. Nós vivemos num momento em que muitos pastores estão com a sua saúde mental abalada por não terem um tempo de descanso. We live in a time where many pastors have fatigue in their minds because they're not having this rest. E muitos pastores têm se suicidado, né, por não ter esse tempo de descanso. And many pastors in these times they've had these kind of experiences for not having rest. Eles têm a pressão do ministério, a pressão da sua própria cabeça. They had the pressure of ministry, the pressure over their heads. Muitas vezes a pressão de uma denominação sobre eles. Denomination, a Many times it's pressure from the denominations over their heads. Há pressões dentro de casa, há pressões em todas as áreas. Pressures from the house, pressures from all the areas. E isso não é saudável, né? Isso não é bom. And that's not healthy and that's not good. Então, se nós estamos na linha de frente, nós precisamos tomar o cuidado de ter tempos de descanso. So if we want to walk in the front, we have to take care and take rest as well.
Se nós não fizermos isso, nós vamos nos prejudicar grandemente. Because if we don't do that, we'll damage ourselves greatly. O descanso é de Deus e é tão sagrado quanto o serviço a Deus. So rest is of God, and it's so holy, it's like serving Him. Você não precisa responder, mas quando foi a última vez que você tirou férias com a sua família? You don't need to answer this, but when was the last time that you had a break with your family? Ou conseguiu ter um dia na semana para se dedicar somente à sua família? Or you were able to take one day off in the week to spend time with your family? Você precisa disso, né? You need that. Right? É muito importante. It's very important. Então, eu vou falar isso aqui para a gente concluir. Pastores, deem atenção, né, à sua família. So pastors, give attention to your family. É o que vai permitir que você viva poderosamente a declaração de Josué. That is a way that you will live in a powerful way, the declaration that Joshua preached. Eu e minha casa serviremos. Me and my house will serve you. Aos demais eu digo, não use jamais a desculpa de não servir para cuidar da família. And the other ones say they use this excuse that I'm serving my family to not serve in the church of God. Porque se você não tem o peso e a responsabilidade de responder pelo ministério diante de Deus, Because if you don't have that burden on you to respond to the necessity of the ministry of God, você é bem livre. you're Você, pretty free. You're pretty free. você é bastante livre. Então, levante os braços do seu pastor. And so raise the arms of your pastor. Honre ao Senhor, Honor the Lord. atraindo a sua família para servir o Senhor junto com você. Call your family to serve your family so that they will serve the Lord with you. Sirva a sua família a fim de que ela venha servir o Senhor junto com você. Serve your family so they can come and serve the Lord. Serve your family so that they can come and serve the Lord with you. E o exemplo que eu quero tirar da palavra de Deus é o exemplo de Filipe. And there's an example that I want to share with you guys. It's Philip. Filipe foi aquele que em Atos capítulo 6 foi separado para servir ao Senhor. Philip was that man in Acts that he was separated to serve the Lord. E ele servia as viúvas, né, as mesas. And he served the widows and he served the tables. Ele precisava ser cheio do Espírito Santo para entregar comida para as viúvas. And he needed to have the Holy Spirit within him in order to give food to the widows. E ele foi tão fiel no pouco And he was so faithful in the little que o Senhor deu mais trabalho para ele. that the Lord gave more work to him. Então, a recompensa de um bom trabalho feito é mais trabalho. So the recompense for a good work done is more work. Essa é o modo de Deus, é o estilo de Deus, é That's esse. God's way, that's his style. E aí nós temos no capítulo 8 esse mesmo Filipe pregando, trazendo um avivamento em Samaria. And so we see in the same man, Philip, we see that he was living a revival in Samaria. Deus usou ele tremendamente ali levando o evangelho. God used him in an incredible way to take the gospel. E no mesmo capítulo, no final, nós vemos ele pregando ao eunuco etíope, lembram disso? In the same chapter, in the end, we see that he was preaching the gospel to an eunuch. E ele estava disponível à direção do Espírito Santo de He Deus. was available to the Holy Spirit. Ele continuava disponível ao comando do Espírito Santo de Deus. And he continued to be led by the command of the Holy Spirit of E ele God. foi fiel numa cidade, numa grande audiência, uma cidade, And he was faithful to go to a city, a great city. e ser fiel pregando para muita gente. And he was faithful to go preach to many people. E ele foi fiel ao Senhor pregando para uma pessoa. And he was faithful to God to preach to one person. Ele andava com Deus e amava o Senhor de tal forma, com tal zelo, He walked with the Lord and loved the Lord in such a zealous way que o Senhor o arrebatou e o levou para a cidade de Azoto. that the Lord raptured him and brought him to another city. E em todas as cidades que ele passava, ele evangelizava. In all these cities that he passed by to evangelize. Mas quem é esse Filipe? Who is this Philip? Era um homem, né, comum, He was a common man, mas que amava o Senhor. but
But he loved the Lord. que priorizava o seu tempo com o Senhor, And he prioritized que time queria for the ser Lord. usado pelo And he Senhor wanted to be used by e the que Lord. dependia do Espírito Santo na sua vida. And he depended on the Holy Spirit Alguém que for não his life. desprezou o dia das pequenas coisas, And he didn't despise the little things, mas ele foi fiel ao Senhor. but he was faithful to the E o Lord. Senhor continuou adicionando responsabilidades sobre a sua And the vida. Lord continued to give more responsibilities over his life. E a última vez que nós vemos no livro de Atos falando sobre Filipe é no capítulo 21, And the last time that we see God working in Philip here in Acts is in chapter 21. Lucas escreve que ali ele e o grupo que estava com Paulo foi até a casa de Filipe. Lucas describes Philip as that evangelist that took four. Lucas was Paul and the team at Philip's house. Lucas describes Philip as being with the team when Paul had 4 prophets in his house. Lucas was with Paul here and they visited Philip. Oh, Lucas was with Paul and they visited Philip. And Philip had 4 daughters. And Philip had 4 daughters. Felipe ele tinha 4 filhas e elas eram profetisas. And Philip had 4 daughters and they were prophetesses. Então esse homem que foi fiel ao Senhor And so this man was faithful to the Lord. e que Deus usou numa multidão, Deus usou que foi fiel com uma pessoa, And he was faithful to one person. God used him in the great multitude. provavelmente está casado aqui, Probably he's married here, ministrando a sua família, ministering to his family com filhas crentes with daughters who were believers que eram usadas na obra de Deus. that were used in the work of God. Como Deus é fiel. God is faithful. Right? E nós podemos aprender como vale a pena servir ao Senhor. And we can learn how much worth it is to serve the Lord E morrer para o nosso eu mesmo, and to die to ourselves, para que a vontade de Deus seja feita nas nossas so vidas. the will of God will be done in our lives. Você nunca vai se arrepender disso. And you will not regret that. O versículo que eu quero terminar está em Salmo 107, de 28 a 30. And I want to finish with Psalm 107, 28 to 30. Diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Then they cry unto the Lord in their trouble, and he bringeth them out of their distresses. He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. Then are they glad because they be quiet, so he bringeth them unto their desired haven. Eu não sei se você está passando por grande tribulação dentro de casa, I don't know if you're passing through a great tribulation within your households, mas eu quero encorajar você com essa palavra. but I want to encourage you with this word. O Senhor ele está sempre no controle das nossas The Lord is vidas. always in control of our lives. Nenhuma tempestade é eterna. There's no storm that's eternal, E o Senhor ele é aquele que acalma a tempestade. and He's the one that calms the storms. Então eu gostaria que todos nós ficássemos de pé e gostaria de orar, né, por você, And né, I'd like everyone to stand up, and we'll pray for you pela sua família. and for your family. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse dia. Lord, my God, thank you for this day. Obrigado pela tua palavra. Thank you for your word. Obrigado por nós aprendermos, Senhor, com ela. Thank you that we've been learning from your word. Senhor, eu apresento diante do Senhor cada família aqui representada, I Senhor. present in front of you, Lord, every family represented E here. todos aqueles, ó Deus, que por alguma razão tiveram que ir embora já dessa conferência. And all of the ones that left already for one reason or another. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a família, Senhor. I pray that you'll bless their families. Senhor, o Senhor escolheu a família, Senhor Deus, para ser esse núcleo sagrado, Deus. Lord, you chose a family to be this holy center point. Senhor, tu escolheste a família, Senhor Deus, para que pudesse ser ali a força motriz de toda uma sociedade, Senhor. You use the family to be the centered focus to reach society. Senhor, cura as famílias, Senhor. Lord, heal families. Cura os relacionamentos, Deus. Heal the relationships, God. Converte os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, Senhor. Convert the hearts of the fathers with the sons and the sons with their fathers. Senhor, eu oro, Deus, que os casamentos sejam fortalecidos, Senhor. Lord, I pray that marriages will be strengthened.
Eu oro, Senhor Deus, que os filhos sejam afiados como flechas, I Senhor. pray that the children will be sharpened as arrows. Eu oro, Deus, que esse momento consagrado à família, Senhor, seja uma prioridade para todos nós, Senhor. Lord, I pray that this consecration within the family will be something, a priority for all of us. E eu oro por toda a igreja do Senhor, I pray for the whole church of the Lord. que cada família, Deus, possa experimentar essa bênção gloriosa, Senhor. That each family can experience this blessing of glory. Deus, de poder estar estar no centro da tua vontade, Senhor. And that we be in the center of your will, Lord. E que marido, esposa e filhos, Senhor, sirvam o Senhor com alegria, Senhor. And that husbands, wives, and children will serve you with joy. Em nome de Jesus. Amém.